Bem-vinda, Camila Pitanga, diretora, atriz, produtora executiva da Max, minha amiga maravilhosa. Bem-vinda. Eu não sabia. Eu trouxe os livros. Que bom que você trouxe. A gente tem aqui também, mas é bom ter os seus marcados, claro. Exato. Boa tarde. Obrigada pela presença. Eu só vou pegar aqui. Fica à vontade. A gente estava batendo um papo aqui. Ai, que bom que você está lendo. Escuta, não é incrível? Não, eu fiquei... Esse livro é muito impressionante. Não, mas você leu da Socorro? Li. Começa, né? Não, porque eu fiquei fascinado com ela, porque eu não sabia que ela tinha feito o curso com o Gabriel Garcia Marques, que ela tinha ido para Cuba estudar com ele. Eu falei... A Natasha? A Socorro. Ah, Socorro. Sim. Vamos com calma, vamos organizar, porque hoje esse projeto tem uma coisa que é assim, ele é um prazer e uma loucura para mim, porque você me indica 10 livros para a gente conversar, e nem sempre dá tempo de eu ler 10 livros. Mas já tinha lido, graças a Deus. Então tem uns que eu falo, ai, que bom, esse eu já li, eu vou dando check. E tem uns autores que eu nunca li. E alguns, às vezes, na corrida da vida, você não consegue, né? E aí, quando eu entrei nesse livro, eu fiquei assim... Não vai dar tempo de eu acabar, mas ele é muito maravilhoso. E eu fiquei... na verdade, a gente pode até começar falando dele, assim, porque... Eu mandei hoje para a Camila e falei, escute as feras. Natasha Martin, eu fiquei chocado com esse livro, eu entrei nele e não conseguia parar. Sim, que tem que falar aqui. Porque ele é um livro de uma antropóloga francesa que passa por uma tragédia. Pensa, gente, você vai para a Sibéria e você encontra um urso. E você luta com um urso pela sua sobrevivência. Só que a saga dela, de isso que já é em si tão absurdo, tanto que, assim, quando eu descobri que era verdade, primeiro eu não achei que era verdade. Depois você descobre que é tudo verdade, tudo que ela está contando é a vida dela, o que aconteceu mesmo. E depois a saga para a recuperação, para voltar à vida. Porque ela ficou desenganada. Ela arrancou a mandíbula dela. Arrancou a mandíbula. Foi uma coisa assim, abissal. E depois ela teve... como é que se fala? Teve infecção. Aí teve a disputa. Aí voltou para a França e o povo achava que ela tinha que refazer a cirurgia que ela tinha feito. Aí ela... Nossa! Mas, para além disso, tem a reflexão sobre a vida. Como que ela pensa o lugar dela no mundo, tem esse corte, que é esse embate com a fera que tem dentro dela, em que medida ela tinha alguma coisa de uma certa intuição. É interessante, porque ela é uma antropóloga, que, em tese, a gente não espera ter uma visão um pouco holística da vida, uma coisa um pouco mais racional, e ela é muito interessante, o livro é muito bem escrito, e eu passei por uma tragédia também. Né? Vamos combinar Sim. Que o acidente que eu vivi com o Domingos tem uma dimensão também de alguma coisa que você não fica incólume. Você tem que repensar tudo. Você repensa tudo. Você repensa o que você quer fazer da sua vida. E a maneira como ela pensa, faz essa operação, é de uma profundidade, e também em que medida, não sei como é que eu vou me reconectar com a minha mãe, não sei como é que eu vou voltar. Aí ela também idealiza a volta àquele lugar, depois ela entende que não é tudo aquilo que eu imagino. Enfim, vida. Porque você não precisa encontrar um urso para você pensar na morte, para você pensar com profundidade sobre a vida. Mas existem acontecimentos que realmente te convidam a pensar. E aí? O que você quer? O que é realmente fundamental? Ela faz essa operação. Não sei se foi por aí que te capturou. Não, no começo, logo, quando ela fala, ela vai se vendo e se descrevendo ensanguentada, e ela fala, talvez seja, claramente não é uma morte, talvez seja um nascimento. Então ela já vira o jogo ali, ela quase morreu, mas ela se vê ensanguentada, parece como se fosse um bebê mesmo, saindo com a cabeça ensanguentada, e ela olha pelo renascimento. E fora a coisa dela estar num hospital na Rússia, né, sem conseguir... Desenganada, em tese, sem poder falar, sem poder se mover. Muito sofrido. E, ao mesmo tempo, ela consegue ver poesia, e ver sensualidade, e ver sordidez. Num hospital, você vive vidas. Você presa. Mesmo você presa, imóvel, numa maca. Te agradeço por você ter topado vir. Estou muito feliz que você está aqui, porque
assim como eu, assim, todo mundo, acho que quem vem conhece livros que não ia naturalmente, falando um livro de uma Cada um tem um antropóloga recorte. francesa. Eu não ia naturalmente na A Fê estante. Diamant que me deu esse livro, eu demorei. Eu cheguei a começar e aí passei batido. Esse livro, A Prova do Cesareira e... Não, as outras foram outros... Assim, porque eu não sou uma boa leitora, eu preciso dizer isso. Embora a gente olhe isso para cá e fale, nossa, que bacana e tal. Eu tenho fases. E eu estou numa fase de renascimento com a leitura. Porque o celular capturou a nossa atenção. Sim. Ele sequestrou o nosso tempo de distração. Melhor distração para desenvolvimento do cérebro, para desenvolvimento do nosso caráter, da nossa humanidade, é a leitura. O celular, ele é para a gente tem que se curar das redes sociais, a gente tem que se curar. E aí, em contrapartida, eu coloquei os livros. E aí, olha que coisa engraçada. Eu levei para uma viagem que eu queria fazer um detox digital. Eu fui com o Patrick, meu namorado. E eu tenho uma coisa de casal que não é só do meu relacionamento com o Patrick, mas é muito da gente ler livros junto. Eu não sei, estou vendo um casal aqui todo apaixonado. Vocês já fizeram isso, que é ler em voz alta junto? Em voz alta? Nunca se convidaram a fazer isso. Cara, é uma viagem. Eu adoro. Mas cada um... Você já fez com o seu filho? Mas cada um com um livro, ou lendo para o outro. Tem que prestar atenção. Lê junto. Entendi. Eu leio uma página, ele lê uma página, eu leio uma página. Às vezes eu me empolgo, leio. Aí uma hora eu canso, passo para ele. Ler junto. Em voz alta. Não, se eu contar para vocês, isso foi com o pai das minhas filhas, que eu li Crime e Castigo, Dostoiévski, numa ilha no Tahiti, de lavada. A gente foi assim, a gente ficou acho que 2 semanas. A gente, assim, naquele lugar idílico, aquela praia de azul turquesa, mas assim, devorando. Não queria. Não, tudo bem, daqui a pouco eu vou lá. A gente ficou, emburacou. Passava a madrugada, tomando um vinho e lendo um para o outro. Eu li assim. É sui generis? É. Não, eu vou admitir. Mas é muito legal você compartilhar de uma empolgação. Claro que você pode fazer clube de livro, você pode combinar com uma galera, como foi SAR, né? A mais recôndita memória dos homens. Esse foi um livro que muitos amigos estavam lendo. Eu sabia que o SAR, que o autor, estaria vindo para cá na Flip. Então, assim, eu confesso que eu demorei a engatar. Eu comecei assim, é uma coisa muito intelectual, é muito só de quem vive a literatura, não vai rolar? Comecei assim, meio desconfiada. Aí o Gustavo Moura, que é meu amigo cineasta, a gente tem um grupo chamado Xepa. E aí, ele, cara, mas não, vai até a Madame Siga. Quando você acabar de ler a Madame Siga, fala comigo. Foi batata. Eu comecei a ler, fui assim, me esforçando, me empurrando. São vários livros num livro só, são várias camadas num livro só. Esse você chegou a ler? Não, esse eu não cheguei a ler. Não. Eu cheguei... Só conheci ele na tua casa, isso que eu ia te Sim. perguntar também. Porque, na verdade, esse livro ganhou um prêmio na França, o Goncourt 2021. Sim. Ele é senegalês e ele falou, né, que teve a maldição de ser a maior revelação que isso sempre... Ele fez uma obra-prima com o primeiro livro. Quer dizer, não é o primeiro livro. Ele tem 33 anos e eu fiquei muito... 33. Fiquei... Preto, retinto, gato. Gato, chiquérrimo, elegante... E querido, super gente fina. Eu não imaginava que eu ia encontrá-lo, né? Não, essa coisa que foi... Como foi isso de você se aproximar dele, receber ele na sua casa, até com um pudim feito pela Benedita, aquele pudim maravilhoso. Comida de Neide para recebê-lo com alta conta, né? Samba delas cantando para ele. Sim. Então, porque algumas pessoas estavam lendo. O Gustavo, eu sabia que o Gregório do Rivier ia entrevistá-lo lá em vários eventos que tiveram, já que ele veio para o Brasil, tinham muitas coisas, que é um amigo nosso que estava lá na Xepa. E ele falando maravilhas do livro e tal. Eu falei, cara, preciso ler. E era a minha primeira vez que eu ia na Flip. Aí, quando eu engatei... Mas eu sou assim, quando eu engato, eu não quero comer. Eu fico com... O livro da
da Ana Maria Gonçalves foi isso. Eu não conseguia fazer nada, eu não largava de mim. E eu tenho banzo de livro, banzo do personagem, eu fico com saudade daquele momento, eu realmente me teletransporto. Então, eu me teletransportei completamente, me identifiquei completamente com o livro. Quero falar um pouco mais sobre o livro, mas só para... Por que o Sarr foi lá em casa? A Fê Diamant, que é a editora da editora Fósforo, ela é muito minha amiga. Ela que me deu o Escute as Feras. Então, assim, eu vou nas dicas de Fê. Fê que me indicou, que me deu o livro da Ana Martins Marques, de poesia. Ela sempre me dá gol de placa. Às vezes eu sou mais lenta, mas ela tinha me dado de presente o livro do Sarr. E aí, como tinham atividades aqui no Rio, ela falou, Camila, me dá uma... Eu já estava assim, nas últimas páginas do livro. Falou, olha, eu vou ter que... Me dar uma dica de onde eu posso levar o Sarr no Rio de Janeiro. Eu falei, na minha casa. Ué, o que você quer fazer com ele? Não, que eu queria ver um jantar. Faz lá em casa. Aí eu chamei amigos que leram o livro. Você foi um dos poucos que você e Pedrinho e Nath. O resto todo, Bruninha. Todo mundo tinha lido. E todo mundo, assim, apaixonado. Mas o que me apaixonou? São muitas coisas, assim. Por exemplo, o fato de ser um autor negro me convida. Mas isso não se sustenta se não for um livro que tenha uma relevância, que converse com a minha cabeça, com minha alma, né? Mas ele tem um lance que ele faz que é surreal. Porque ele parte de um autor, uma história até que depois eu soube, não precisava saber disso antes, que, de fato, existiu um autor que foi muito insensado, rápido, numa época, sei lá, nos anos 70, eu acho. Que era década de 30. Década de 30. Era. Eu nem sabia. Pois é. Que foi super insensado, mas que, por ser um autor negro, por ele ter feito uma coisa que foi muito controversa, o que ele fez? Ele citou muitas outras obras-primas. Mas isso, hoje, a gente entende que isso é um recurso de estilo. Isso não seria questionado. Naquela época, foi considerado assim, ele é um plagiador. Então, ele, assim, ele caiu numa... Ele sumiu. Ele literalmente sumiu. Ninguém tinha o paradeiro dele. Então, esse é um mote que ele escreve, o Sarr, como se tivesse um personagem que quer encontrar esse autor, que fica encantado pelo livro, e você não sabe nada desse livro, você sabe disso, que ele tem uma coisa de citar outras histórias, e todas as pessoas que orbitam os editores são personagens fascinantes. Aí depois aí tem a Madame Siga, que é uma outra autora, que seria contemporânea, que teve assim esse empurrão, também esse acontecimento de encontrar com esse livro, e que foi um disparador na vida dela. Só que alguns personagens que aparecem assim, meio solto, de repente ele vai amarrando histórias que são... Por exemplo, eu acho muito impressionante, ele faz o editor, que é judeu, ter um encontro com um grande representante do fascismo, do nazifascismo. Ele cria uma suspensão. Olha, eu estou dando um highlight, mas que isso é pouco, é muito mais interessante do que eu estou... Mas eu estou falando uma coisa que, para mim, é muito interessante. Na verdade, eles suspendem, mas não se suspendem de uma maneira boba, ingênua, mas o centro é esse autor preto sumido. Ele coloca no centro. Então, assim, a questão racial, ele coloca de um lugar tão mais interessante, tão nada panfletário e tão político, mas o político num lugar assim, que vai pelas entranhas. Só o fato dele colocar dois brancos completamente sederados por ele, em uma oposição de ideias, de momento histórico radical, mas o centro é o autor, é esse livro. Então você vive uma saga de busca desse cara e, como tem link com coisas que realmente aconteceram, parte é, de fato, esse cara, ele virou tipo um monge, uma figura religiosa, super insensada. Ele volta para sua terra natal e então tem um arco absurdo
que, assim, o livro, às vezes, faz assim, ele fala, tá, vamos por aqui, mas vamos para... ele inaugura uma outra coisa, e você vai, é fascinante. E aí você acha que aquilo, que morreu com aquilo. Não, mas depois ele volta. Olha, é difícil dar conta, é muito extraordinário. É um livro de fôlego, é um livro que você... E também com convites, também, talvez na maturidade agora, 47 anos, né? Tem, digamos, um convite a refletir sobre a vida por pontos de vista tão distintos. Tem pessoas assim, um cara asqueroso, que você... Mas ele traz uma reflexão, ele traz uma pergunta. Ou o próprio narrador, o Sarr, né, te convocando a fazer... Vou dar um exemplo. Assim, até separei... De alguns livros eu separei coisas. Do Sarr, é pequenininho. Senão eu quero falar de tudo, né? Eu até separei aqui, cadê? Agora vamos ver se eu vou achar, né? A saga... Porque eu, antigamente, eu era purista, eu não escrevia em livro. Hoje em dia eu super escrevo, é meu livro. Se eu der para alguém, se isso passar na mão de alguém, lamento, estão ali minhas rasuras. Exatamente isso que eu separei. Isso então não é na dimensão da ficção, é na dimensão de uma reflexão. Olha como esse... gente, eu achei ele incrível. Diz assim... O que foi que eu... Leva as mãos à cabeça e pergunta, o que foi que eu fiz? Esse homem sabe o que fez, mas sua angústia, seu horror, decorre, sobretudo, de saber que não pode desfazer, reparar o que fez, por lhe dar uma consciência trágica do indefectível, do irreparável. O passado é o que mais preocupa o homem. O medo do amanhã sempre carrega, ainda que ínfima, mesmo quando sabemos que ela pode não ocorrer, e provavelmente não ocorrerá, a esperança do possível, do viável, do aberto, do milagre. Já o medo do passado carrega apenas o peso de seu próprio desassossego. E mesmo os remorsos ou os arrependimentos não bastam para modificar o seu aspecto irrevogável. Ao contrário, eles o confirmam, inclusive em sua eternidade. Não lamentamos apenas o que foi, lamentamos também e, sobretudo, o que será para sempre. Enfim, isso aqui é um comentário sobre um personagem que fez uma coisa abjeta e está no contexto, não é uma coisa que vai funcionar para você ou para mim, dentro do contexto, mas eu acho que é uma reflexão interessante, como que eu até acho que a gente pode refazer o passado. Eu acho que quando a gente relabora, desculpa aí, Sarr, eu acho que a gente repensa, a gente redesenha, a gente repinta, a gente reabita aquele passado dentro de nós de um jeito diferente. Mas essa pergunta, esse convite sobre pensar diferente a diferença do passado e do futuro, mas até no aspecto... O que eu grifei, na verdade, era sobre o futuro. Esse mar aberto, esse porvir, me interessou muito. E me chamou a atenção o medo do passado, que deve ser uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Se eu for falando, eu fiquei um pouco preso nisso. Eu falei, não, porque eu sou em paz com o meu passado. O que passou. Agora, imagina você seguir carregando essa corrente do medo do que você já fez. E que de algo irreparável. Irreparável, que você não pode se libertar e que você não... Isso eu achei... Me pegou quando você leu. Ele falou, nossa, imagina quem... Pesado, né? Quem anda com medo do passado. Pois é, mas ele... Então, tudo está em diálogo. Então, tem esses... Assim, esses... De repente, assim, uma coisa que você fica... Você para, você não fica na história. Você fala assim, peraí, deixa eu pensar isso aqui um pouquinho. Não, até assim... Não, sabe, me desculpa, eu não tenho esse medo do passado. O meu passado, eu também tô leve. Assim, eu posso... Porque eu acho que é possível uma reparação a partir do momento que você pede desculpa. Quer dizer, não sei, nem sempre. Para o outro pode não ser pode ser irreparável. Mas né? Se perdoar, ao menos, né? Porque se perdoar já é um lance. Já libera, né? Já é um lance. Camila, você sempre foi leitora, assim, desde pequena ou não? Como era a tua casa quando você morava com seu pai, pequena, com teu irmão? Tinha muitos livros, seu pai lia com você? Como é que era? Como você começou a gostar de ler? Meu pai é bom leitor. Meu pai tem 85 anos, o cara é afiado, lê. E assim, presente de Natal,
Meu pai sempre me dá livro bom. Eu falo, porra, cara, o cara tá afiado. O último livro que ele me deu foi do Nego Bispo. Eu não sabia quem ele era. Eu falei, cara, que isso? Sabe, meu pai é muito afiado. Mas eu nem tinha essa ref do meu pai ser leitor na minha infância. Mas meu pai teve uma sacada muito inteligente, que assim, odiava ir no dentista. Odiava, morria de medo, de Selma. Não esqueço o nome dela. Selma. A minha foi doutora Arina. Selma, sabe, aquela coisa. Agora não sei o que, sabe? Não dava injeção direito, sentia muita dor, era uma coisa horrível. E ela não fazia uma coisa básica, que é prevenção, né? Ensina a criança a escovar dente. Depois eu tive a Ana Márcia, ufa, aleluia, que me salvou. Mas aí meu pai, sempre que eu ia no dentista, o lance bom é que ele me levava numa livraria para escolher o meu livro. E eu tinha essa coleção Barra Manteiga, que eu ia lá, não sei, eram livros pequenos, assim, finos, nada de muito fôlego. Eu estou falando de eu estar com, sei lá, 10 anos, 11 anos. Eu acho que é aí que eu tenho gosto, assim, tenho tesão de ler, quero acabar esse livro. E estou esperando, até quero Selma, sabe? Relativizo até o pânico de ir na Selma, porque, porra, mas eu vou poder ter também uma delicatesse chamada Dona Beija. Podia ir na Dona Beija para comer um negócio doce e ganhar um livro. Meu pai teve essa sacada. Então, eu tive essa fase leitora maneira. Aí depois eu tenho um lapso, assim. Eu tenho momentos. Não sou uma... É isso, eu tenho fases. Mas a minha mais recôndita memória de leitura é essa do meu pai fazendo essa troca, esse escambo. De passar por um horror, mas ganhar uma belezura, um doce e um livro. Falando aqui do seu pai, ele está filmando, já lançou, a gente não conseguiu ver no Festival do Rio, mas está vindo aí Malês, o filme que ele dirigiu, que se atua também. Sim. E você escolheu tanto o Projeto Quirino quanto Ana Maria Gonçalves no Defeito de Cor. Aí eu queria saber como esses livros influenciaram para vocês dois, ou se você foi uma referência, como é que foi para você? Porque também, para mim, a história dos Malês, eu fui entender mais no livro, um Defeito de Cor. Eu li Defeito de Cor antes de saber do filme. Digo, o filme já existia como projeto, mas estava na cabeça do meu pai, estava nas andanças dele de procurar com quem ele vai chamar, de roteiro e tal. Então, e meu pai que me deu de presente. Meu pai é danado. Meu pai, vou te contar... Meu pai é gol de placa. Ele me deu o livro, mas eu não dei bola. Ele me deu logo que lançou. Meu pai leu e eu, assim, li. Tem um prefácio, que é uma coisa linda. O prefácio que é um pouco assim, que ela te dá uma pista de como ela... Quer dizer, quem não leu, eu não vou contar. Mas, enfim, ela dá a pista de como ela escreveu o livro. Como ela achou os papéis para escrever o livro. Eu achei aquilo muito lindo... Mas não me cativou. Falei, tá, é bonito. Mas como não era a história, aí eu falei, vou começar. E dá um medo, né? Você olha o livro, você fala, ai, será? Não, eu vou ter tempo. E você dá medão. Uma bobagem essa coisa de ter medo de livro. Tem que ser livro bom. Tem ao contrário, tem outro livro pequenininho, maravilhoso. É bom ler livro de sentada, como meus amigos falam. Sim. Mas esse, eu fiquei apegada. Então, meu pai me deu... Então, ele já estava em mente, provavelmente, o filme. E eu digo assim, é um livro necessário. É um livro que refunda o meu entendimento sobre a história do Brasil. Defeito de Cor é um livro que refunda meu pertencimento de entendimento da minha história como mulher preta na história do Brasil. Ele refunda. Porque eu sou daquelas que estudei parte em escola pública e parte em escola particular, mas que é aquela história... oficial, que vai falar de Marechal Deodoro, mas não vai falar de Maria Filipa, não vai falar de Maria Quitéria, e não vai falar de um olhar afrocentrado sobre a nossa história. Não tem subjetividade. Eu sou da época que falava os escravos, né? Que era uma massa amorfa, os índios, né? E como força de trabalho, como força econômica, como recursos naturais. Gente, pelo amor de Deus... Era uma coisa amorfa, uma coisa abstrata, que você não sente quente, calor ou indignação. Porque, para ler esse livro, eu fiquei com pena de não ter colocado a Inaê
Porque tem um livro sobre racismo brasileiro, que é outro que hoje eu vindo para cá, eu falei, devia ter colocado. A gente pode comprar e botar o selo indicado por Camila Pitanga, não tem problema. Porque esse livro, para mim, é um super complemento. Eu colocaria assim, como para a gente repensar a história do Brasil num prisma preto. Só que, aí eu vou falar um pouco sobre o defeito de cor especificamente. O defeito, para quem não leu, é o ponto de vista de uma criança que amadurece, é uma saga. O fato de você colocar de saída nos olhos de uma menina, de alguém que está reconhecendo aquele horror, que ela é capturada com a sua mãe, com a sua avó, e com a sua irmã, e vai parar aquilo que eu também tenho esse olho virgem. Porque a real, por mais que tenham falado do navio negreiro, você fala com intimidade, você sente de dentro. Você se sente no tumbeiro. Mas o fato de ser o ponto de vista de uma criança que não está teorizando, que está sentindo aquele horror, mas que ainda tem uma certa inocência, eu acho que é um ponto de vista muito comum de toda a sociedade brasileira, que acha que sabe e não sabe nada. A gente não sabe o que é assim, a senzala, a indigência e a luta. Isso é que é interessante, porque ela faz um arco, uma saga que começa ela menina, que ela vai amadurecendo e ela vai passando por senhoras desafios, mas ela vai rompendo o que estava predestinado para ela ser. O que a gente também imaginaria, a gente sempre imagina. O que obrigaram a gente a imaginar? Que a pessoa vivia a tragédia, sim, da escravização, e acabou. E sofrimento, e vítima, e dor, e acabou. Ela é uma mulher que prospera. Ela é uma mulher que consegue fazer arranjos. E, ao mesmo tempo que ela está fazendo suas superações abissais, né? Ela briga, ela luta, ela prospera. A gente está prosperando com ela, a gente está entendendo de dentro o que era ser um ganhador, o que é você fazer uma liga de negros para comprar a alforria de outras pessoas. Então, ela está suco de história do Brasil na veia, só que na intimidade do fazer da vida, do sentimento, daqui de dentro, tocando a gente, como uma história, como a gente fez. O nazismo, quantos filmes a gente viu sobre a história do Holocausto? Milhões. Gente, estou escolada. É um horror, concordo com horror. Mas, assim, eu quero saber mais sobre a gente. Sobre o que para a gente se refundar nessa... Porque quando a gente olha para o passado, por isso que é tão importante o Malês, como você bem trouxe, porque quando a gente olha... É um filme que fala sobre um levante negro, dos mais importantes do Brasil, que aconteceu em 1835, né? E que reverbera para a gente pensar o hoje, mas não na estética do sofrimento, na estética da luta, da afirmação, da estratégia, da organização, que isso foi negado a gente se reconhecer. Sempre como se falava os escravos, era só os coitados, ou uma coisa amorfa, sem pensamento, sem subjetividade, sem nome, sem gente, sem sentir, sem indignação, sem luta, sem batalha. Então, o defeito de cor, ele me trouxe esse lugar de me teletransportar para esse tempo, mas numa perspectiva de alguém que amadurece, que... Nossa, e tem ainda Volta à África. Ela volta à África. Gente, é uma grande saga, que é a saga nossa brasileira, só que considerando que há possibilidade de prosperidade, de luta, de estratégia, de inteligência, nesse sentido totalmente com Malês. Já o Projeto Quirino, eu conheci primeiro como podcast, né? O Tiago Rogério, pode por aí. O Tiago, eu acho assim, ele das cabeças intelectuais mais interessantes. Ele, Inaê, Ana Maria Gonçalves, Sueli Carneiro, que é de outra geração, é dessas que abriram, né, com Beatriz Nascimento, abriram, né, todo um portal, uma intelectualidade negra que já existia, mas que era invisibilizada. Eu acho que o Tiago é dessa geração e que, graças a Sueli, a Beatriz...
e com os novos tempos, né, com um progresso possível, e que tem muita coisa ainda para a gente conquistar, consegue uma acessibilidade, uma maneira de comunicar, também um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil, uma maneira pop. E eu vou te falar, mesmo, já tinha lido Defeito de Cor, cara, aprendi 30 milhões de coisas que eu não tinha ideia quando eu ouvi o Projeto Quirino. Falei, nossa! E eu já tinha ouvido Vidas Negras, que é um podcast que eu recomendo também, do Tiago, que ele sempre faz uma ponte entre uma figura icônica da história e um artista contemporâneo. E sempre sendo comentado por historiadores, intelectuais negros, em sua maioria negros. Isso muda tudo, gente. Ter o ponto de vista preto para pensar para tudo. Muda. Chega na gente uma outra perspectiva. A história que a história não conta, aquele grande samba enredo, Samba da Mangueira, é isso. Isso te toma de uma outra força. Porque a história que contavam para a gente era uma história que nos achatava, que nos colocava num papel... Nem papel tinha. Porque a gente era coisa. A gente era uma massa... como é que é? Uma massa... Como é que se falava muito? Massa de trabalho. Não, massa de trabalho, amor. Quando você vê uma lei, você entende assim, não, eram pessoas que... Sabe, negros que liam. Letrados, sabe? Que tinham... E que, para fazer esse levante, que infelizmente não deu certo, porque, enfim... inclusive, eu sou a personagem que faço o rolê dar errado. Eu sou a Sabina, que é uma personagem histórica interessantíssima. Inclusive, vai ter uma biografia sobre ela. Mas, enfim, a gente está falando de livros que... E eu estou adorando ler. Eu estou aqui, do livro. Eu estou com vários livros começados. Esse eu não li todo, esse eu não acabei. Eu estou aqui na primeira parte. Eu adorei que você juntou os dois, porque eu acho que eles se comunicam muito bem também. A minha sensação... Mas são caminhos bem distintos. Sim. Uma é da ficção, da literatura, sim, de uma revisitação. Mas eu acho que assim, só a sensação com Defeito de Cor, para mim, também foi de vergonha da escola. Total! Meu Deus, como é que nunca passou por... Como não chegou essa informação dessa maneira? Porque é isso, a Kendé, né, a personagem, é sequestrada, vem para o Brasil criança com a irmã gêmea, e a primeira coisa que ela perde é o nome. Ela rebate, nem o nome ela tem direito, ela vira Luísa. Pois é, mas olha que coisa. Isso era o que acontecia com todos. Com todos. Mas quando você lê isso como uma... Você nem lia isso no seu livro. Você diz isso na escola. Você não fala, não, a pessoa foi sequestrada, chegou aqui, teve que virar católica, perdeu o nome, foi rebatizada. Porque é desse lugar que tem que dizer sequestrados. Tirados da sua casa. É totalmente diferente de você falar a mão de obra escrava. O pacto colonial. Mão de obra escrava. Parece um gado. Parece uma... Sabe? Não parece gente. Não, pessoas que foram sequestradas, que foram arrancadas do seu seio, da sua casa, do seu nome. Sim. É muito mais grave. A Inaê, eu gosto que o Tiago e a Inaê, elas saem de uma coisa mais acadêmica, mais ponderada. Não tem como você falar da história do Brasil de maneira isenta. Eu gosto que eles se colocam... de uma certa maneira... se deixa... adjetivar na infâmia que é a escravização. É uma infâmia. Não é um modo econômico. Porque como é que a gente aprendeu? Como um modelo de economia? Peraí, modelo de economia... Sabe? Como uma infâmia. Eu gosto disso. Eles... Não é opinião, mas tem calor humano. Só quem é preto escreveria dessa maneira. Sim, entendeu? Para um branco, preto, quem quer que seja, ler. E poder se reconhecer as repetições que o nosso país ainda promove quando o tema é racialidade. Sim. Ele fala no Projeto Quirino que a inspiração dele, o pontapé dele, foi uma entrevista da Conceição Evaristo para Flávio Oliveira, dizendo: eu li mais sobre Revolta Farroupilha do que eu não sei sobre Revolta dos Malês. E aí ele começa também inspirado no projeto, né, dos Estados Unidos também, né, de 1619, né, de recontar também a história do negro americano. E ele fala, tem que ter isso no Brasil. Ele começa no bicentenário da independência com podcast, com as matérias na Piauí. Né? E aí o livro ele meio revisita tudo isso e consolida essas... Mas ele não perdeu a informalidade e a linguagem
do podcast. Eu acho que isso é legal, porque, assim, às vezes a gente teme também, história. Aí vê uma coisa assim, cabeça, pentelha, pesada. Ele traz curiosidades que contextualizam no ponto de vista acadêmico corretamente, sabe? Mas te situa. A história tem carne e osso. A história começa a ter sangue nas veias. Do que uma história que te coloca com nomes e datas. Marechal Deodoro. Por que eu sei de Marechal Deodoro? Entendeu? Por que eu tenho que saber desse cara? Quero saber muito menos dele. Eu quero saber de Maria Quitéria. Sim. Você sabe Luísa Maim. A Ana, quando veio aqui, Ana Maria Gonçalves, ela falou uma coisa. Ela também participou dessa nossa conversa, indicando 10 livros. E ela falou uma coisa que me deixou muito impressionada. Ela falou que Um Defeito de Cor é o 8º romance publicado por uma mulher preta no Brasil. Isso é de 2006. Então, em 2006, você ter a 8ª mulher preta publicando um romance é inacreditável. É muito doido. 2006. Foi ontem. Pois é. E eu queria te perguntar sobre isso, porque eu sinto que, graças a Deus, houve uma aceleração do movimento negro, da percepção, da ocupação de espaços e da gente poder recontar essa história de maneira honesta e correta. Hoje em dia, eu sinto que esse salto vem sendo dado... Ser atravessado por um olhar preto. Sim. No cinema, quando Antônio Pitanga dirige, Sim. Lázaro Ramos dirige, né? Nas artes plásticas, tem agora, né, Maxwell, tem tantos artistas plásticos, né, que emergiram nos últimos tempos, né, tendo uma notoriedade internacional também. Sim, porque não é que não houvesse, né, movimento, não é, Abdias dos Nascimentos está aí, 78, mas acontece que sempre houve, mas agora, finalmente, a gente sente que essa roda está acelerando. Não chegamos ainda... Não sei, meu pai diz... Meu pai costuma dizer que está trocando 6 por meia dúzia. Ele não a frase do meu pai. Ele não é otimista em relação a isso. Não, ele reconhece a emergência de uma nova cena. No teatro, você tem grupos de teatro pretos, mas aí vamos lembrar de Abdias. A questão ele desconfia dessa... O quanto que isso pode prosperar numa quantidade, numa magnitude que a gente considere isso não uma coisa disruptiva. Sim. Não alguma coisa mais excêntrica. E ser algo do rolê. Entende? Porque quando você fala que Ana Maria Gonçalves foi a 8ª escritora preta em 2006, ainda é alguma coisa que é muito... Muito distante. Muito, digo, novo. Não é novo, ínfimo em relação ao que a gente tem de número de pessoas que escrevem, né? Então, eu não sei. Eu não sei dizer que, se meu pai está certo em trocar 6 por meia dúzia. Eu não sei se eu comungo dessa ideia. Mas eu também não quero ser ingênua, inocente e achar agora tudo mudou. Não. Vamos engrossar esse caldo. Sim. Vamos falar de quem... Do que é bom, do que dá certo, mas né? Tem que ficar vigilante, tem que ficar atento e forte, porque não dá para... Não está ganho. Porque quando a gente vê tantos meninos mortos, Sim. pardos, sendo assassinados, a maneira como a polícia... A gente vê que tem, muito chão. Né? Mas, sem dúvida, que a literatura forte, com a literatura com um olhar preto, a história sendo contada de um olhar preto, isso pode mudar muita coisa. Sim. Acho que muda. A gente só tem, por exemplo, 12 anos da política de cotas, né? Isso já é pouco, mudou tanta coisa. E que é uma revolução. Mudou a universidade pública. Mudou a universidade. Os professores têm que rebolar. A aula é outra. A faculdade é outra. Então, não poderia não ser. Ainda bem, né? Sim. Não, e é isso. Assim, a gente aqui tem aprendido muito com as autoras pretas que vêm e que indicam livros que a gente não teria lido também e que abre o mundo, assim, completamente. Sim. Mas é um caminho ainda... Eu acho que tem ganhos, mas é um caminho longo demais, porque foram 300 anos. O Brasil tem mais tempo de escravidão do que 100, né? Então, não tem como reverter isso tão rapidamente. De na nossa vida, no espaço-tempo da minha vida, eu já sinto, poxa, houve avanços. Eu me sinto mudada. Também a respeito do letramento racial. Né? Eu, de alguma maneira, ainda sendo filha de Antônio Pitanga, né, enteada de Benedita da Silva, filha de Vera Manhães, quando eu fui estudar o feminismo negro, sabe? Quando eu fui revisitar as ancestrais, né? Beatriz, eu fui ler... Né? Tem que olhar para trás, não tem como. Eu vi assim, mudou. Eu entendi que, embora, né, desde menina nunca tive dúvidas do meu pertencimento, da minha identidade, não é nesse sentido.
Mas, gente, é um país racista. E a gente cai em ciladas, mesmo, sabe, que com todo o seio, você tem coisas a se limpar, sabe, se desconstruir, sabe? Porque eu vi que tinha muita coisa para repensar. E a vida é para isso, né? A estrada da vida é para isso. Meu pai é um cara que me ensina, é um cara que não tem medo de dizer não sei, de dizer desculpa, de repensar coisas. Então, eu, com meus 47, tem muita coisa ainda para... Então, o Brasil precisa amadurecer muita coisa. Nós todos, né? O Brasil não é aqueles, não são os outros, somos todos nós. Mesmo nós, pretos, a gente também cai em maneirismos, seja de... Sabe? Que a gente tem como evoluir. E eu sinto que a gente está caminhando para um lugar muito mais interessante. Sim. Mas tem que olhar para trás. Sim. Vamos para... Quer escolher mais um para seguir? Quer ir mais ainda no Quirino? Você quer compartilhar alguma coisa? Não, vamos escolher outro. Vamos? Quer ir para Clarice Lispector? Ai, Clarice. Laços de Família? Clarice que me salva. Na pandemia, ela foi muito minha mão. Né? Na pandemia, eu já tinha lido algumas coisas dela. Mas um pouco antes da pandemia acontecer, eu me matriculei num curso com Zé Miguel Wisnik sobre a Clarice. A gente só teve uma aula presencial. As outras todas foram online, forçosamente, por causa do lockdown. E aí, obviamente, que foi um mergulho. Eu peguei Laços de Família, mas, na verdade, o arco foi maior. Né? E meu pai, esse cara genial, olha, de novo, meu pai me deu... Tem 2 antologias, assim, das crônicas, dos contos, né? E meu pai me deu um deles. Agora eu não lembro qual deles. Esse aqui são contos. Eu até ia te perguntar por que você escolheu contos dela, se foi uma coisa que você te pegou mais ao invés de algum outro romance. Porque nessa fase da minha leitora meio... A poesia me capturou e leituras curtas, né? Contos... Entendi. Mas só que assim, a Clarice, amor, cada conto é um universo que se abre. Sim. Seja o universo ficcional dela, no sentido mais metafísico mesmo. Eu acho que a Clarice ela te convida a pensar a existência. Ela te convida a pensar o tempo. Ela te convida a pensar qual é a convivência possível com uma galinha, com uma barata, com os seus pais, com a sua solidão. Sim. Né? Então, a reboque então foi interessante poder, com um olhar tão apurado de alguém que estuda Clarice e tantos, né, o Zé Miguel Wisnik, eu mergulhei de um outro lugar. E aí eu tenho Água Viva, tenho o Livro dos Prazeres, mas como também tinha essa questão de pensar o que pode ser mais convidativo para uma pessoa chegar na Clarice, eu acho que o Laços de Família, ele parece prosaico, sim, mas ele não é. Ele parece alguma coisa possível que vai falar... Né, quando, por exemplo, o conto Amor, que fala sobre uma dona de casa que ela está eu sempre falo ônibus, mas é num bonde, época de bonde. Ela está lá no bonde com as suas coisas, suas compras, seus ovos e tal. E aí ela olha pela janela, ela olha para fora e ela vê um cego mascando o chiclete. E aquilo vira um disparador de assim... Nem é sobre... O que é um cego? Mas é uma coisa assim que... Ela chamou a atenção para alguma coisa que vira um disparador de uma alta percepção do seu estado. Ela entra para mim, num torpor de vida, que ela decide sair do bonde. E aí eu moro no Jardim Botânico, em frente ao Parque Jardim Botânico. Ela entra no Jardim Botânico e aí tem uma coisa que é muito clariciano, que é falar de alguma coisa fantástica usando os adjetivos mais jocosos, mais estranhos. Então, ela está falando de uma epifania. Eu posso ler um pedacinho? Ótimo. De uma coisa que é bem esse momento dela, dessa entrada no parque, no Jardim Botânico. Eu separei.
Foi o aniversário dela, dia 10. A gente fez aqui uma aula com o Júlio Diniz sobre ela, pro aniversário, 104 anos de Clarice. Dessa agenda, gente, para eu ficar atenta, para eu vir aqui. Eu vou te mandar sempre Eu agora. quero. Acho que é aqui. As árvores estavam carregadas. Então, ela passou pelo portão do Jardim Botânico. E aí, como é que ela descreve? Ela está nesse torpor de ter... Porque isso é uma dona de casa, que a vida estava tranquila. Ela estava só naquela rotina mecânica do que vai fazer. E aí, depois, ela vai falar da volta dela ao lar. Ela está transformada ou não está? Isso é para quem não leu, vai ler. Não vou contar. Mas olha esse parágrafo. As árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe a garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. Olha como ela relativiza mau ouro. A decomposição era profunda, perfumada. Ou seja, ela sempre põe o abjeto e o fantástico no mesmo estatuto, no mesmo patamar. Mas todas as pesadas coisas, ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos, enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Enfim, esse é um parágrafo. Ela é muito foda, né? Ela é incrível. Não, e tem, sim, tem um que ela fala a galinha, nesse mesmo livro, que ela fala sobre... de repente aparece na casa de uma família uma galinha. E aquilo muda. Um arranjo da leitura. Porque é isso, a gente automatiza. Nem sente, tem um ser. Né? A gente come uma coisa galinha. Mas ver ela viva, passeando ali no quintal, alguém fala, não! Ela acabou de botar um ovo. E aí, eles convivem com aquela galinha como se fosse quase um ente da família. E depois, não conto. Sabe que tem que ler. Esse conto do ovo da galinha tem uma história engraçada, porque a gente estava vendo aqui na aula do Júlio que ela foi convidada para um congresso internacional de bruxaria na Colômbia. Essa história é maravilhosa. E ela ela não aceita quase lugar nenhum, só tem aquela entrevista dela, pouco mais para o congresso de bruxaria ela vai. E esse conto ela escreve pós o congresso de bruxaria na Colômbia. E a coisa dos animais, né? Tem sempre uma coisa dessa hierarquia dos animais, não fazer diferenciação entre o humano e o animal no sentimento, em burilar aquilo, né? A barata, a galinha. Eu vou fazer uma aproximação que talvez quem é literato vai achar meio errada, pode ser. Mas eu não sou nem eu, esse aqui é pra gente conversar. Intelectual, estou aqui só divagando. Não, que me lembrou de um poeta que eu amo, Manuel de Barros, que é isso, eu acho que é um pouco clariciano e muito Manuel de Barros, essa coisa de você, a natureza ser um pouco, você ser parte da natureza, você ser corpo. E então, a maneira como ele fala dos seus sentimentos, vai falar da sua vida, da sua infância. A natureza é ele. E a Clarice é bicho. Está no mesmo estatuto. Que é quando a gente pensa, né, nos nossos povos originários, né, como que a gente poderia beber muito mais disso. É parente. Rio é parente. Montanha é parente. A Clarice não estava conectada com isso, que para a gente já é alguma coisa que a gente pensa, fala um pouco. Mas eu acho que é muito nesse lugar de se entender como parte de alguma coisa mais maior. Como a gente se coisificar e a gente ser bicho também. E o bicho é um escambo, sabe, de lugar. Ela fala que, em vez de domesticar o animal, falta a gente se animalizar. Exatamente. Né? Exatamente.
ver que sabedorias a gente pode, né, que se pensar como barata, alguma coisa que a gente sempre... Eu não tenho medo de barata. Eu mato. Ponto. Não quero ela na minha casa. Mas eu não tenho... Ai, desespero! Mas ela, né, que não é um rebaixamento. Na verdade, assim, é um nivelamento. Em que medida aquele ser ínfimo, aquele inseto, abre, né, na cabeça uma reflexão sobre a relação dela com a empregada, com a casa umbral, que é aquele quarto de empregada. Enfim. Você falou, lembrei que também tem a menor mulher do mundo, no Laço de Família. Isso eu não estou lembrando. Que também tem um pouco essa coisa colonizadora, de olhar para o outro e de fazer uma... De projetar. E meio domesticar, como se fosse uma coisa circense, assim, a menor mulher do mundo. É um conto forte que tem aqui também. Esse eu não lembro. Vamos para quem? Para Socorro? Ai, eu amo esse livro. Meu Deus do céu. Esse é de agora. Né? O César Aira, a Natasha, o Yussar, são livros que eu li recentemente, eu li esse ano. Gente, Oração para Desaparecer é muito interessante, porque eu sou muito... Claro, com o tempo eu fui entendendo como que eu estava boba de ser tão racional, assim, de não ser, de não ter um pertencimento religioso. Hoje eu sinto que tem que repensar isso. E venho me convidando a considerar mais essa vida, esse mundo sutil, né? O mundo que não está visto, mas que pode ser sentido. Enfim. E esse livro, ela dá vazão a você pensar... Primeiro, parte de uma coisa, que é alguém... Você falou disso antes, né? Alguém que está... um ressurrecto. Vocês já ouviram falar? A gente fala ressurreição, fica essa coisa religiosa na figura do Jesus Cristo, né? Ele é um ressurrecto. Ele é alguém que... né? Só que aqui tem uma... Ela dá espaço para falar de uma coisa totalmente... fantástica. Realismo fantástico. Ela bebe na escola Gabriel Garcia Marques. Mia Couto, né? Que também é mais contemporâneo. Mas ela cria essa coisa mais mitológica, alguém que renasce, né? Estava morta, sai debaixo da terra, num país, ela não sabe quem ela não sabe qual era... Ela fala português, ela entende... Ela é recebida por 2 portugueses, mas ela não sabe nada da história dela, do passado dela. E, com o tempo, ela vai pensar se ela vai escolher refundar, criar um passado, e ela acaba criando um passado, porque ela tem um novo encontro amoroso, que ela refunda a vida dela, mas, para viver, será que você não tem que ter um passado para você ter documento? Então, aí tem um personagem que é baseado, até acho que é numa coisa do... Eu não sei se estou falando besteira. Ai, meu Deus, angolano. Autor angolano que ele faz, o escrevedor de passados. Do Agualusa. Quem falou? Isso, do Agualusa. Eu acho que ela toma emprestado esse personagem e põe no livro dela. Que é um personagem fantástico. Mas aí depois... livro desse tamanho. Todo ticado. Esse é todo ticado. Fiquei louca com esse livro. E reli. Esse é um livro recente. Normalmente você relê um livro muito tempo depois. Esse eu quis ler de novo. Você leu de novo ou leu os sublinhados? Às vezes eu faço leitura dinâmica dos sublinhados. Não, eu li de novo. Eu li porque eu tenho um desejo com esse livro. Legal. Aí eu li de novo. Eu fiquei impressionado com a história da Socorro, que eu não sabia. Que ela escreveu para o Gabriel Garcia Marques. Ele dava um curso para 10 convidados, não era um curso pago. 10 convidados dele sobre realismo fantástico, para as pessoas que queriam escrever. E ela começou a escrever para a escola em Cuba, dizendo, eu quero. E ela ficou 8 meses escrevendo, implorando, tentando, de todas as formas, mandando e-mail. E aí, ela falou, só convidados. Aí um dia, uma pessoa, depois de tantos meses, falou, olha... Tem uma vaga. Só que era uma terça. Na quinta, ele vai selecionar na quinta. Então, até quinta, você tem que mandar um parágrafo com a sua sinopse. E se ele gostar e te selecionar, você pode vir, você vai ter hospedagem, não precisa pagar nada, é gratuito, mas você... Não sabia dessa história. Aí, de terça a quinta, ela escreveu, ela ainda teve que escrever em espanhol,
para mandar para ele e escreveu. Simples, né? Conceber um livro para o Gabriel Garcia Marques em espanhol. Uma sinopse. E aí ela mandou o que veio a ser A Cabeça de Santo, que é o primeiro livro dela. Esse livro eu quero ler. Que é uma cabeça de Santo Antônio gigante que existiu de fato no Nordeste, e as pessoas estavam morando, enfim, e que ela imaginou no livro o que seriam os pedidos, uma pessoa escondida dentro da cabeça de Santo Antônio ouvindo os pedidos das mulheres. Então, o Gabriel Garcia Marques não acreditava. Ela falou: isso é coisa, você inventou essa sinopse ou isso é baseado numa coisa? Não, isso é uma coisa que aconteceu no Nordeste e ela levou a foto para ele e ele não se... Então, eu achei maravilhoso como ela começou, assim. E ela é professora da UF também. E eu estava querendo muito que ela viesse dar um curso aqui pra gente. Porque ela dá aula de literatura. Ela vai adorar, ela vem. Ela é super querida. Você tem o contato dela? Tenho. Depois eu vou pegar. Gente, Instagram. Comecei tudo no Instagram, porque ela viu que eu fiquei louca com... Eu escrevi pra ela, tipo, eu sou dessa. Gente, quando eu gosto... Eu gosto que a pessoa saiba... Pode mudar nada, a pessoa pode, tipo, nunca me responder. Mas eu mando um sinal. Sim. E ela foi super generosa comigo. E eu não sei se eu contei... É porque não é sobre o mote da história. É sobre como ela conta. É uma grande história de amor. Porque tem um amor que ela acaba acontecendo nessa nova vida, mas tem um amor daquele passado que ela acorda. E um grande amor. Uma linda história. E aí... não sei se posso... Esses homens se encontram. Eu nunca vi... Porque, assim... 2 homens que estão falando sobre uma mulher com a delicadeza, que entendem assim, cara, tem um radical, você agora vive com ela, mas você viveu algo muito sério com ela. Esse encontro, o jeito como eles... Aquilo ali, já para mim, foi tão... Mas isso é uma questão. É um encontro, isso é um capítulo. Não é nem um capítulo, isso é um episódio. O que me tomou foi considerar que eu sou menos afeita a isso, o fantástico como um tipo de literatura que me cativou totalmente. E a maneira como ela faz isso também, porque começa com uma mulher saindo da terra. Até tem uma história engraçada. Minha mãe ia fazer uma cirurgia de joelho, aí ela, antes de fazer a operação... Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Tinha que ficar horas lá. Falei, vou ficar lendo um livro para minha mãe. Aí olha o primeiro parágrafo. Minha mãe vai operar. Você leu em voz alta. Olha a falta de tato. Li. Ela estava super interessada, mas eu fui ficando sem graça. Porque não era muito... Não era o tema, né? Acordei com os olhos grudados de lama, o nariz entupido de terra e a boca cheia de areia estralando nos dentes. Alguém me enterrou. Pronto. Quando eu li isso, eu falei... Aí eu não me... Continuei. Bichos alisavam minha língua, rastejavam pelos ouvidos e por outros caminhos para dentro das carnes. Debaixo do chão era uma agonia gelada, molhada, fedida. Não sentia braços e pernas no breu daquela cova. Mas a minha mãe estava séria, olhando, comprometida. Eu falei, gente, errei. Perdi a noção do meu corpo. Achei que me transformaria em um bicho morto, me desfazendo até virar pó. Ninguém sabe o que fazer na hora da morte. Mãe, vamos mudar de livro? Mudei de livro. Depois eu li para mim. E depois eu falei, que bobagem, podia... Mas assim, até entender... Eu fiquei preocupada, eu achei que não estava... Eu só ia operar... E aí, o primeiro parágrafo diz, na hora da minha morte, não cabia para aquela circunstância, mas o livro é fantástico. Não, e pensa essa imagem, é a pessoa se vendo enterrada. E aí, enfim, continua, ela sendo desenterrada. É lindo, parece o parto, como você falou de alguém aqui. Desse aqui. Do Escute as Férias. Se não é morte, é um nascimento. É um nascimento. E aqui é exatamente isso. É uma refundação. Temos 3 poetas mulheres que você escolheu. Quer começar por qual? Por Hilda. Vamos por ela, né? Antigas, eu amo. Eu também. Eu fiquei tão feliz que você trouxe esse livro. Eu sou muito fã dela. Então, porque talvez, é uma hipótese, para leitora que não é tão... que assim... que não tem tanto fôlego de ficar... né, que tem uma rotina de leitura, a poesia
me capturou completamente. Eu tenho, assim, a minha estante de livros de poesia é a maior de todos. Eu fiz muito sarau na minha casa. Eu lembro que você lê bem a beça. Eu amo. E eu acho que você lê adoro, bem. assim, pegar de chofre. Pá! Abre e lê. Tum. Os meus saraus eram assim. Claro, uma pessoa, um poeta, tem o seu poema de cor? Pode, mas o meu barato, que eu gostava, é traga uma bebida, de preferência champanhe, para dar uma embalada, que dá um negócio, dá um vavavum. Não estou falando crianças, para vocês fazerem isso. Não façam isso. Não é por aí, não é necessário. A poesia se sustenta. Mas como encontro coletivo, Sim. a coisa de você ler junto, eu acho uma experiência... Você vê, eu gosto de ler em voz alta, eu gosto de ler com meu namorado e gosto de ler com amigos. Eu preciso retomar de fazer isso. E aí o barato é de... Cada um traz o livro que gosta, mas não é para ler preparado, ler, tipo, fazer a performance. O barato é o descobrir da palavra. Porque um poema, ele lido hoje e lido daqui a 10 anos, ele pode adquirir uma outra sintaxe, uma outra sensação. E a Hilda, para mim, ela é inesgotável. Eu adoro como ela faz a fronteira de uma hipersensibilidade e também, quando ela vai para a coisa mais do território, mais para o teatro, do jocoso, de quem pisa, sabe, põe o pé na porta e não tem medo de falar coisas um pouco... digamos... grotescas e frente aos tempos, muita coisa não passaria. Né? Mas no território da poesia, e esse livro específico que eu trouxe, eu acho que foi das primeiras... até ticadinho esse. É um dos primeiros que eu me identifiquei com a persona, né? Com o modo de se dizer, né? Que é uma vertente... mais conhecida da literatura, alguém que fala sobre um eu lírico, sobre os seus afetos, sobre as suas sensações. Quando a gente vai falar da Ana Martins Marques e da Marília, claro que é isso também, mas é totalmente diferente. Eu devo muito ao Patrick Pessoa essa outra etapa de vida na poesia. É porque ele me trouxe uma nova geração mas a Hilda... A Hilda é eterna. A Hilda é... Tem um que é o que eu mais... Posso ler um? Pô, por favor. Né? E ela avança muito na questão do desejo feminino, do erotismo também. Para a época também foi muito... E a questão da vivência dela na Casa do Sol também, né? Que é a casa dela que ela viveu durante anos e abrigava outros artistas. Caio Fernando Abreu chegou a morar lá também. E esse sítio as dela, cartas muitas deles eram histórias ótimas. nesse Eu tenho um sítio. livro de cartas, é maravilhoso, das trocas dela. São incríveis. Não, tudo da Hilda, gente, vale... eu queria tanto achar logo, mas não estou achando, então eu vou ler outro, né? A gente não tem muito tempo. Sem pressa, não. Fica à vontade. É que tem um específico que eu gosto de ler, que é muito uma Camila dos 20 e tantos anos. Por que eu não estou achando? Porque eu estou com o... Agora eu vou mais rápido. Então vou outro. Vou nesse. Eu queria ler outro, mas essa também é muito Camila dos 20 anos. Esse livro está repisado. Eu não escrevia, é uma época que eu ainda não escrevia nos livros, mas eu dobrava. Essa dobra está bem feita, mas colocava post-it. Tudo vive em mim. Tudo se entranha na minha tumultuada vida. E por isso, não te enganas, homem, meu irmão, quando dizes na noite que só a mim me vejo, vendo-me a mim, a ti e a esses que passam nas manhãs carregados de medo, de pobreza, o olhar aguado, todos eles em mim, porque o poeta é irmão do escondido das gentes, descobre além da aparência, é antes de tudo livre e por isso conhece. Quando o poeta fala do seu quarto, não fala do palanque, não está no comício, não deseja riqueza, não barganha, sabe que o ouro é sangue, tem os olhos no espírito do homem, no possível infinito, sabe de cada um a própria fome. E porque é assim, eu te peço, escuta-me,
Olha-me. Enquanto vive um poeta, o homem está vivo. Eu amo. Depois, se eu achar, eu leio o outro, que é pequeno, pequenininho. Mas, o que eu ia falar? Ah, era esse, achei. Achou? Então vamos lá. Isso é muito Camila, 20 anos. Deixa eu ver se é Camila, 47. Agora me fazendo essa pergunta. Acho que é muito 20 anos, porque é muito alguém que quer conectar. Mas vamos ver. Vamos ver o que vocês vão entender disso. Nem eu sei. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo. Porque esta noite olhei-me a mim como se tu me olhasses. E era como se a água desejasse escapar de sua casa, que é o rio, e deslizando apenas, nem tocar a margem. Te olhei. E há tanto tempo entendo que sou terra. Há tanto tempo espero que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu. Pastor e nauta. Olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. Eu consigo entender por que a menina de 20 anos, esse era tão leitmotiv. Porque eu acho que é uma época que esse é muito nova, considerada símbolo sexual, e não me interessando por esse tipo de atravessamento, eu querendo ser vista e ser reconhecida por um outro lugar. Então, acho que esse desejo dessa jovem mulher de ser vista por outro lugar, por uma melancolia que é de quem sente o tempo, sente a vida. Não uma melancolia depressiva, mas uma melancolia de quem vê a desigualdade social, de quem sente o tempo e não sabe ainda como lidar com o tempo que parece longínquo, parece longe, tudo parece longe e denso. Os 20 anos parece tão mais denso. Não que eu não tenha densidade hoje, mas o amadurecimento também te libera, te faz umas liberações, né, necessárias. E eu gostei de me teletransportar para a menina, para a jovem de 20 e tantos anos. Esse livro aqui tem uma coisa que eu adoro, é que ele tem esse capítulo Ode Descontínua e Remota para Flauta e Oboé, de Ariana para Dionísio, que o Zé Cabaleiro musicou. Então, para quem quiser, tem um disco que está no Spotify, que tem gravação da Bethânia, da Zélia Duncan, Nausete. Vou prestar atenção nesse livro. E todos são essas canções, esses poemas musicados. E eu adoro poema musicado. Eu gosto de pensar essa pérola. Na musicalidade do poema, de como consegue transportar, né? O Wisnik que fala, né? Poesia sem música é moinho sem água. E ele é rei de fazer isso, né? Não, ele é. Ele é rei de fazer isso, de musicar poema. Quando você escolheu, eu falei que bom, porque era um livro que já era caro para mim também. Sim. E Hilda sempre decorei muita coisa dela, do Alcoólicas. Amo Alcoólicas. Eu sou louco por Alcoólicas. Podia ter trazido Alcoólicas. Não, mas acho que é porque eu fiquei com essa coisa bem da Camila dos 20 anos. Esse é muito... Flor Bela espanca, nossa. Foi muito me reconheci ali no modo de sentir as coisas. Tem uma coisa que eu adoro disso aqui, que é ela pedindo para... Morte, minha irmã, que se faça mais tarde a tua visita. Agora nunca, porque o amor de Túlio, o vermelho da vida, pela primeira vez se anuncia fecundo. Aí ela vai, mas é assim, um diálogo com a morte, que agora que ela se apaixonou, veio agora aí, que eu sinto a morte. Agora que veio aí, morte, não chegue. Espera. Mas enfim, são muitas... Eu sou fã dela, adorei que você trouxe pra gente. Bem. Vamos para quem agora? Temos... É para Ana Martins. Vamos, então. Essa é a poeta, para mim, recente, assim... Marília também, claro. Mas esse livro, essa minha amiga Fê, que me deu, e eu li, assim, numa sentada, não parava de ler. Comecei e... Claro que ela até tem no início, tem muito essa parte dela... Está falando, que é uma coisa muito recorrente nos autores, poetas, né? De falar sobre a materialidade da palavra. Ela fala da capa, ela fala da tipografia. Mas
Quando ele vai para esse... E é muito interessante como ela faz isso, tá? Mas o que eu acho também muito interessante na Ana é que a lá Drummond é tudo muito concreto. Sabe? A palavra... São palavras do nosso cotidiano. Ela não vai... É muito interessante quem... Né, eu adoro Eucanaã, que traz umas palavras, você fala, o que ele está falando? Você sabe? Que mesmo... Nem interessa, não necessariamente você precisa ir no dicionário, mas ele te inaugura palavras e conexões sonoras, que eu acho super interessante esse caminho. Sim. Mas eu acho também muito poderoso, Drummond é muito isso, quando a pessoa, sabe, te cria um imaginário, uma reflexão sobre o desejo, ou sobre as coisas, ela falando das semelhanças, né? Ela fazendo aproximações que são de coisas. Só que ela faz isso de uma maneira tão interessante, sabe? Então, você não precisa ser letrado, sabe? É muito generoso. Generoso para quem não tem, né, um letramento de poesia na veia, sabe? Chega, vai no simples, vai no prosaico. Estou dizendo, no prosaico, ela não é nada prosaica, mas no modo de dizer prosaico. Acho isso uma sofisticação. Acho incrível que ela... Então, é possível pessoas de camadas sociais, de escolaridades, lerem ela, serem atravessados por ela, sabe? Por isso que eu também trouxe esse livro da Clarice, né? Porque fica assim, como tem, né, o Totem, Clarice Lispector. Aí parece uma coisa assim que é inacessível, porque como já é um mito, uma deusa, uma ninfa fantástica, e é mesmo, mas é para ser lida, né? Ela é para ser lida. É para chegar nas pessoas. Então, eu acho que também é difícil de falar, explicar a poesia, explicar um poeta. Eu escolhi uma coisa para ler dela. Quer ler um dela, sabe? Agora, qual escolher? Me dá vontade de ler vários. Aí eu vou ler o livro das semelhanças, que dá título ao livro. O modo como seu nome dito, muito baixo, pode ser confundido com a palavra xícara. E como ele esquenta de dentro para fora, o modo como a palma das suas mãos se parece com porcelana trincada. O modo como, ao levantar-se, você lembra um grande felino, mas ao caminhar, já não se parece com um animal, mas com uma máquina rápida. E de costas, sempre me lembra um navio partindo. Embora de frente, nunca pareça um navio chegando. O modo como, dita por você, a palavra sim, parece uma palavra que fizesse o mesmo sentido em todas as línguas. O modo como, dita por você, a palavra não, parece uma palavra que você acabou de inventar. O parentesco entre as fotografias rasgadas, os brinquedos esquecidos na chuva, cartas que deixamos de enviar, produtos em liquidação, frases escritas entre parênteses, papel de presente, as toalhas que acabamos de usar e massa de pão. E mais importante, o parentesco de tudo isso com o modo como você chama o táxi por telefone. A camisa branca que você acabou de despir sempre me lembra um livro aberto ao sol. Seus sapatos deixados na sala sempre me parecem ensaiar os primeiros passos de dança numa versão musical para o cinema do seu livro preferido. O modo como seu apartamento... As coisas sempre parecem estar em casa. E você sempre parece estar de visita. E como você pede licença à penteadeira para chorar. O modo como as nossas conversas me lembram bilhetes interceptados, cardápios de restaurantes exóticos, rótulos de bebidas fortes, documentos comidos nas bordas por filhotes de cão. O modo como seus cabelos parecem as linhas de um livro lido por uma criança que ainda não sabe ler. Ou apenas desenhos que alguém, por equívoco,
tomasse por escrita. O modo como os seus sonhos parecem os pensamentos de pessoas que sobreviveram a um desastre de avião. Parecem as lembranças de um ex-boxeador apaixonado. Parecem os projetos de futuro de crianças muito pequenas. Parecem os contos de fadas preferidos de ditadores sanguinários. Os parentescos entre as guerras íntimas, os jogos de armar, as primeiras viagens sem os pais, os países coloridos de vermelho no mapa mundi, pessoas que sempre esquecem as chaves, as primeiras palavras ditas pela manhã e a disposição para usar a violência, o modo como, apesar de tudo isso, você não se parece com ninguém, a não ser, talvez, com certas coisas similares a nada. É uma loucura, entende? Que assim, você pede, são imagens que não é sobre uma coisa que está falando de um sentimento que você reconhece. Inaugura você pensar sobre uma coisa que ela compara com a outra, que já inaugura uma outra. Mas é tudo concreto. É tudo muito na palavra concreta, simples, direta. Eu acho isso uma grande sagacidade. Cara, você lê esse poema muito bem. Eu estou aqui muito embasbacado, porque como se acende o poema. E eu já tinha lido o poema, eu mesmo, em silêncio. E você lendo aqui, eu fui ficando cada vez mais fascinado pelo poema e por você. Você sempre lê esse poema em voz alta? Não, esse livro... por exemplo, a Marília, eu li numa toada num verão desses de viagem de Réveillon com meu namorado. Aí eu falei, eu lembro do meu torpor, de ficar lendo com ele, eu e ele. Caraca, gente, a Marília é incrível, que loucura! Mas eu li lá, sei lá, 2, 3 anos atrás. Aí eu não lembrava, mas o que é mesmo? Porque eu já li outros dela. O que é mesmo Expedição Nebulosa? Porque eu lembro que... não sei, Marília nunca vai ver isso, não vou ver. Sei lá, o primeiro livro que eu li dela, que ela tem uma coisa assim, que ela fala muito sobre a própria escrita. Tem uma coisa dela falar... sobre, sei uma coisa de metalinguagem. Estava no evento de literatura. Ela fala sobre uma coisa. E aí ela, quando você vê, ela tá metrificada em poesia. Mas esse primeiro livro que eu li, não me empolgou. Não me pegou. Eu falei, legal, Marília, obrigada. Acho que também tem isso, tem um letramento que o Patrick me fez também, de ler outros tipos de poesia. Acho que eu era de uma poesia um pouco mais convencional, e tem toda uma nova... Bom, não sei se é novo, eu não sou, como lembro, não sou acadêmica e tal, bobeou, estou falando uma besteira, mas estou falando tudo do meu afeto. Mas esse dela, parece que ela está conversando com você e está conversando com ela. Eu acho muito incrível, porque tem algo que também tem a ver com essa coisa do prosaico, da prosa, sabe? Que não é rimado. Mas você tem ali, né, a tipografia, parênteses, travessão, negrito. Ela organiza aquilo que poderia ser falado, parece uma conversa, assim, mais prosaica, mas que do jeito que ela escreve, que ela compõe, que ela põe no papel, cria uma nova experiência. E aí você... E também esse livro não é uma coisa, não se fala só sobre uma coisa, né? Mas também estou aqui me esfalfando para tentar dar conta de falar de eu vou tentar, vou ler um. Escolhe um para você ler. Esse é menos longo. Quer dizer, não é. Não, é. Esse acaba aqui. Porque você nunca sabe quando acabou ou não. Só para você mostrar aqui. Tá vendo? Ela... tá difícil. Segura para mim, Marcinho, para eu poder mostrar aqui. Vamos lá. Aí ela tem um parágrafo, aí ela coloca uma pergunta, uma outra tipografia. Aí ela põe... Então, tem alguma coisa que parece que ela traz, de diversas maneiras, de diversas estratégias, uma espécie de um comentário ou de uma indagação que ela está fazendo para si própria, que ela te convida a fazer também. Eu acho... Esse livro eu achei... Esse eu falei para o Patrick hoje. Eu falei, cara, eu quero levar de novo nas férias para ler de novo. E tem, assim...
Claro, eu gosto de abrir, como se fosse um oráculo. Eu já fiz isso muito com Manuel de Barros, com também. Drummond. Eu fazia muito isso. Eu já fiz muito isso. Mas hoje eu levo muito a sério a caminhada de um livro. Você lê a poesia, assim, você pegar... Ela escreveu esse livro inteiro. Eu acho convidativo ler do início ao fim. Você não precisa ler num dia só, mas ir entendendo esse percurso, essa caminhada, de mãos dadas com a poeta, né, com o poeta. Entender que tem uma caminhada que acontece e que vai acumulando até o entendimento da própria linguagem dela, que faz você ter novos entendimentos sobre o que você tinha lido antes. Então, quando você lê de novo, por isso que inaugura uma outra coisa, que você vai acumulando um pouco esse entendimento. Vamos lá. Esse faz parte, esse chama Expedição Nebulosa, 10 atos mais diálogo. Primeiro, alguém indica que posso começar. O leitor já está aqui. E quando estiver lendo estas palavras, estaremos juntos no mesmo espaço. Então, já está falando sobre escrever, sobre o encontro com o leitor. Então, tem uma dimensão de pensar a própria poesia, o encontro com o leitor. Aí ela põe uma pergunta com uma outra tipografia. Quanto tempo dura o presente? Só de botar assim deslocado, já fica com essa pergunta. Quanto tempo dura o presente? Vamos pensar sobre isso? Isso assim já pode parar e ficar pensando quanto tempo dura o presente. Foi a pergunta que os meus dedos fizeram quando comecei a escrever esse texto. Estava à procura de uma frase para começar. Uma frase ou um pedaço de som, um ritmo que viesse como uma onda já em movimento, na qual pudesse mergulhar e seguir adiante, deslizando, deslizando. Foi quando ouvi essa pergunta que não saiu mais do repeat. Quanto tempo dura o presente? Repiso a pergunta para dar o próximo passo. Escrevi esse texto para uma versão ao vivo da revista Serrote, mas queria começar falando de uma serra. Aliás, de um Serra, o Richard Serra. Ela está citando um artista plástico. Aí vai para ato 1. Essa expedição começou em janeiro de 2019 e partiu de uma cena que vi no café do Instituto Moreira Salles de São Paulo. Eu estava sentada lá, quando surgiu no vão, que dá para os fundos do Instituto, a ponta de um enorme guindaste. Eu vou parar aqui, porque são 10 atos e sempre tem um... É isso, ela está contando uma coisa que aconteceu na vida dela, que você poderia falar isso, né, como papo de... Só que na progressão desses atos, você entende a engenharia da dimensão poética, do arranjo, do que a gente considera poético, do arranjo da tipografia, enfim, se torna poesia, se torna isso que fecha um eu lírico, que fecha uma percepção, uma sensorialidade sobre a vida, indagando todas essas. Você vê, um dos que eu li da Hilda está falando sobre ser poeta enquanto o mundo não morre, enquanto um poeta está vivo, né? Uma coisa assim, né? Falando da importância da poesia, do lugar do poeta. No livro das Semelhanças, Ana Martins Marques, nessa primeira etapa, ela vai falar sobre as coisas mais assim, a capa. Ideias para um livro. Vou estar lendo só os livros. Ela vai dissecando o objeto, né, poeticamente. Olha o que ela fala sobre capa. Um biombo entre o mundo e o livro. Título: suspenso sobre o livro como um lustre num teatro. Nome do autor: impresso, como parece estranho, o mesmo nome com que te chamam. Enfim, é uma indagação sobre ela, sobre o fazer artístico da poeta, mas também fazendo uma brincadeira das semelhanças, das coisas, do que aproxima
Eu não sou poeta, mas eu leio a maneira como ela fala sobre capa e não é só sobre o mundo dela. Também é sobre... Eu me reconheço como a Adriana, autora de séries. Lembra quando ela fez aquele dicionário de... Adriana Falcão? Adriana Falcão. Que coisa linda. Ela teve aqui também. Ela teve aqui. Deu aula aqui sobre diálogos Claro. também. Esse dicionário é uma graça. Eu lia para minha filha, que eu não sei se ela escreveu exatamente para criança, acho que nem. Mas é isso. Cada sentido de palavra que ela inventava, fazendo aproximações de coisas que não seriam... que saem do nosso cotidiano, era um deslumbramento. Sim. Né? Livro bom é para isso, para dar deslumbramento. Temos o último. Ai, César Aira. Que livro doido, eu adorei esse livro que você indicou. Doido. Você leu a primeira coisa? Quer fuder? Vamos fuder? Vamos fuder. Acho que é Quer fuder. Quer fuder? Quer fuder? Quer fuder? Vamos fuder? Gente. Começa assim o livro, é a pergunta. Eu não conhecia esse autor. Ele é profícuo. Ele é um tem cara... mais de 100 livros publicados. Ele é uma loucura. Ele tem... Eu fui ver que ele tem uma meta, ele publica 4 livros por ano, livros curtos, assim. Está cotado para o Nobel. E eu me senti muito ignorante e fiquei impressionado com esse livro. Achei esse livro uma grande... Uma loucura. É um livro que começa... Vou contar um mote que não tem problema nenhum, mas para onde ele vai eu não vou contar, porque realmente é inimaginável. É inacreditável esse livro. Uma menina, jovem, adolescente, está caminhando ali por umas ruas de Buenos Aires, de boa. Né? Ele é um autor argentino de 75 anos. Está caminhando, aí tem assim a descrição dela, vendo os grupos de jovens. Você vê que a menina gordinha que não está entrosada na galera. Mas ela está de boa. A vida dela está de boa. Aí, de repente, vem 2 meninas punks e uma delas fala, quer fuder? A primeira frase da frase do livro é, quer fuder? Quando começou, é o Patrick, né? O Patrick é danado com esses livros, ele adora. Ele que te indicou esse livro? Não... A gente leu junto. Ele já tinha começado a ler, aí ele voltou. Tô te falando. A cena do mercado é um filme, né? Tipo, enfim. Aí, ela fala assim, que isso? Eu estou traduzindo, é muito melhor do que eu estou falando, tá? Fala, não, como assim? Nem te conheço. Ué, mas eu estou apaixonada por você. Você está apaixonada por mim? Ué, você não acredita em amor à primeira vista? Como assim, amor à primeira vista? Para! Aí ela quer ir embora. Aí fica essas 2 punks, uma mais ativa, a outra mais fazendo gandula da outra, né? Mas ela quer convencer... ela quer provar do amor dela. E aí ela consegue, assim, ela vai para uma lanchonete, uma leiteria, para continuar essa conversa, porque ela quer convencer de que ela tem que transar. Transa comigo. E ela fala, cara, pensa você, tá de boa. E alguém fala assim, quer fuder? Você fala... até interessante. Duas punks argentinas. 2 punks argentinas e tal. Só que, assim, para onde ela faz para provar esse amor à primeira vista, o livro vai para o território do absurdo. Mas eu fiquei fascinado com esse livro. Achei... É fascinante. E ele tem uma coisa que ele falou, eu sou criador de literatura, criar brinquedos para adultos. Eu achei esse livro um brinquedo, totalmente. Realmente. Ele é um filme, uma coisa que... Como é que ele diz aqui? Eu anotei a frase dele. Mas eu achei esse livro, não conhecia o autor, fiquei surpreso. O Patrick leu mais coisas dele. Bom, agora da propaganda da Fósforo. Eles lançaram agora uma caixa que vem, se eu não me engano, 5 livros. Os outros que eu não li, eu estou levando para viajar, para ler de férias. Parece que ele faz edições mais curtas, numeradas também, que esgotam e são caríssimas depois em sebos. Isso eu nem sei. Fiquei pesquisando sobre ele hoje, depois que eu... Mas, gente, olha, contando assim, parece só o disparador, ser o quer fuder, aí parece... É porque é muito... Você faz... Ai! Né? Salta. Porque ninguém começa assim, né? Quem começa um livro tão chutando a sua canela, né? E para onde ele vai? Aí fica uma coisa que você fala assim, não, eu fiquei coladíssima na menina, sabe? Brinquedos literários para adultos. Brinquedos literários para adultos. É isso que a gente tem. É isso, olha, é isso, é a paixão. Embora eu não seja a leitora mais exemplar... Você é uma leitora apaixonada. Eu sou uma leitora apaixonada. E é isso que eu queria te agradecer. Eu sou uma leitora apaixonada, eu me envolvo mesmo. Você ter vindo e ter tido essa conversa com a gente, e eu ficava só aqui vendo, falando, cara,
que bom que é lidar com uma pessoa apaixonada pelas coisas. E eu vejo Sim. paixão em tudo que você faz, alegria, amor, mas essa conversa aqui, eu já conversei com muita gente, mas o amor que você transmitiu por cada livro que a gente falou e a forma como cada um deles estava dentro de você tão verdadeiramente, Sim. eu acho que isso é a melhor coisa que eu acho que é o melhor convite, assim. Por isso que, por exemplo, quando você fez o post hoje falando do Escute as Feras, como aquilo estava te tomando... Gente, é o melhor gol. É você dar uma dica de um disco. Ou você chamar a pessoa para a pista. Cara, essa música você tem que dançar. Eu sou essa pessoa da pista. E a pessoa... É a mesma coisa do gol de você oferecer um livro e a pessoa ficar... ser tomada por outros sentimentos, Sim. mas por essa mesma fascinação. Se essa conversa poder levar a outras pessoas essa paixão, esse tesão mesmo, nossa, eu vou estar... A vida ganha. Você trouxe todo esse tesão pra gente. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada Boa a noite. vocês que ficaram. Obrigada a vocês que vieram. Camila, arrasou. Obrigadíssimo.